Depois você vai abrir a sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 13. 2 Reis. Depois nós vamos orar, buscar a presença de Deus. 2 Reis, capítulo 13. Eu já desisti de viver, de lutar com as minhas forças. Tu és quem vive em mim. Não há mais lugar para mim mesmo. Minhas vontades, meus desejos foram crucificados. Tua destra me sustenta. Tu és a minha provisão. Tu és a minha provisão. Em tua sombra eu descanso. Só para ouvir tua voz. Só para ouvir tua voz. Então fala. Então fala, Deus. Meu coração está aberto. Fala, Deus. Preciso muito ouvir a tua voz. Vem me ajudar. Fala, Deus. Basta uma só palavra. Fala, Deus. O sobrenatural acontecer. Nada me será impossível. Graças a Deus. Olha um pouquinho para mim. Depois nós vamos ler. Se você quer ser abençoado, preste atenção, abra o coração, procure absorver a orientação, para que Deus possa falar com você. Nós estamos constantemente, orientando nas reuniões que ninguém vai crescer espiritualmente falando sem plantar para isso. É absolutamente necessário que a pessoa venha à igreja, que a pessoa congregue fielmente. É preciso vir. Ninguém vai crescer espiritualmente em casa só. É preciso, diz a Bíblia, congregar, vir à igreja, se reunir com aqueles que têm a mesma fé, ouvir a palavra de Deus como ela é, orar, receber oração. Congregar é necessário, é fundamental. Mas além de vir à igreja, além de participar do culto, o cristão precisa fazer a parte dele. Se ele quer crescer espiritualmente, se ele quer desenvolver a sua fé, ter mais confiança, ter mais comunhão com Deus, se ele quer assegurar a salvação, se ele quer ser mais abençoado, se ele quer construir, de fato uma vida alicerçada em Deus, ele tem que fazer a parte dele. Não é só vir aqui na reunião, assistir o culto e ir embora, e depois viver como alguém que desligou uma tomada em relação a Deus, e só na outra semana eu volto a ter um contato com esse Deus, e assim eu vou crescer. Não, você tem que cuidar da sua vida espiritual. Nós temos que viver e ter zelo. Zelo quer dizer cuidado com todos os aspectos da vida. Você tem que ter zelo pelo seu corpo, não é idolatrar o seu corpo. Você tem que ter cuidado com o seu corpo físico, procurar cuidar bem do seu corpo. Você tem que cuidar do seu casamento, da sua esposa, do seu marido.
você tem filhos, você tem que ter zelo pelos filhos. Zelo pelos filhos não é idolatrar o filho, não é fazer do filho um Deus, não é criar os filhos na base do sentimento, da emoção, não é fazer deles um Deus. Você tem que ter zelo para criá-los conforme a palavra de Deus. Você tem que ter zelo pela sua vida profissional. Você não pode levar a sua vida profissional de qualquer maneira. Você tem que ter zelo pela sua vida financeira. Zelo pela vida financeira não é pôr o coração no dinheiro, não é idolatrar os bens, não é pôr o coração nos bens. Você tem que ter zelo. O que é zelo? Zelo significa cuidado. Então, o cristão não pode viver uma vida relaxadamente, em nenhum aspecto, mas você tem que ter zelo, acima de tudo, pela sua vida espiritual, pela vida com Deus, pelo seu relacionamento com Deus. Quer dizer, o aspecto espiritual, ele tem que estar sempre acima dos outros aspectos da vida. Se a pessoa não tiver zelo espiritualmente, então ela também não consegue crescer. Quer dizer, não é só vir aqui na reunião, assistir a reunião, depois eu vou embora, e esse aspecto espiritual, que é o mais importante, que prevalece sobre os outros, eu vou viver de qualquer maneira. Então, eu oro um dia, no outro dia eu não oro, um dia eu procuro ter comunhão com Deus, no outro dia eu não procuro, um dia eu obedeço, no outro dia eu não obedeço. Não, se quer crescer espiritualmente, se quer se fortalecer, se quer desenvolver a salvação, se quer ver inclusive Deus agindo de uma maneira maior na vida, o que tem que fazer? Eu tenho que levar a minha vida espiritual com zelo. O que é zelo? Cuidado. Se eu tenho que cuidar do meu corpo físico, eu tenho que cuidar do casamento, você tem que cuidar da sua casa, você tem que cuidar dos filhos, você tem que cuidar da sua vida profissional. Se você estuda, eu vou levar os estudos com zelo, com cuidado. Tudo requer zelo na vida, mas o zelo pela vida espiritual, ele tem que estar acima de tudo. Por quê? Porque se não conduzir a vida espiritual com zelo, com cuidado, não cresce, não se fortalece, não desenvolve espiritualmente e não vê Deus agindo, operando como Ele gostaria de operar. Por quê? Porque a pessoa leva de qualquer maneira. Então, eu queria ler aqui, a maioria já conhece essa passagem, mas ela é importante que se lembre dela. Diz assim, 2 Reis, capítulo 13, versículo 14. Estando Eliseu, profeta, padecendo da enfermidade que havia de morrer, Jeoás, rei de Israel, desceu a visitá-lo, chorou sobre ele e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Então, olha um pouquinho. Então, Eliseu, o profeta, estava doente, né? E já próximo de morrer. O rei de Israel foi visitá-lo. E quando chegou lá, ele chamou ele de meu pai, espiritualmente falando, né? Carro de Israel e seus cavaleiros. Então Eliseu lhe disse, o profeta Eliseu disse: toma um arco e flechas. E ele tomou um arco e flechas. Disse ao rei de Israel, o profeta disse ao rei: reteza o arco. E ele o fez. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e disse: abra a janela para o oriente. E ele a abriu. Disse mais Eliseu: atira. E ele atirou. Prosseguiu: flecha da vitória do Senhor.
flecha da vitória contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir. Disse ainda: toma as flechas. Ele as tomou. Então disse ao rei de Israel: atira contra a terra. E ele a feriu 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes deveria ter ferido, então feririas os sírios até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. Morreu Eliseu e o sepultaram. Ora, bandos dos moabitas costumavam invadir a terra à entrada do ano. Sucedeu que, enquanto alguns enterraram um homem, eis que vieram um bando. Então lançaram o homem na sepultura de Eliseu, e ele, logo que o cadáver tocou nos ossos de Eliseu, reviveu o homem e se levantou sobre os pés. Esse milagre não é aqui o mais importante, o que a gente quer dizer. Olhe um pouquinho para você trazer para a sua vida e você lembrar-se disso. Então havia uma guerra dos sírios contra Israel. O rei vai até o profeta porque ele estava querendo vencer os inimigos. E o profeta o que disse? Mandou ele pegar um arco e uma flecha. Abra a janela e atira. E disse: flecha da vitória, flecha da vitória do Senhor. E o que fez o rei? O rei atirou 3 vezes. E depois que ele atirou aquela flecha 3 vezes, o profeta ficou indignado com ele. E disse: 5 ou 6 vezes você deveria atirar. Se você, em outras palavras, tivesse atirado 5 ou 6 vezes, você iria destruir definitivamente os inimigos. Mas porque você atirou 3 vezes apenas, você vai vencê-los temporariamente. O que houve ali? Por que o profeta ficou indignado contra o rei? Porque no meio de uma situação grave, enfrentando um inimigo poderoso, ele, sem nenhum zelo em relação a tudo aquilo, ele atirou a flecha apenas 3 vezes, o que deixou o profeta indignado e disse: se você tivesse atirado 5 ou 6 vezes, Deus iria, em outras palavras, te dar a vitória definitiva. Você iria destruir totalmente esses inimigos. O que aconteceu? Ficou registrado isso na Bíblia. A falta de zelo do rei limitou o poder de Deus. A falta de zelo, ele foi lá e, como quem diz, lançou 3 vezes, sem nenhum zelo, sem nenhum cuidado. Aquilo deixou o profeta indignado, e daquela maneira que o profeta determinou, falou, se cumpriu. Ele não conseguiu vencer definitivamente aqueles inimigos. Por quê? Porque houve falta de zelo da parte dele. E isso ficou na Bíblia para nos ensinar. Quer dizer, existem cristãos que eles até têm zelo pelo trabalho deles, pela vida profissional, pela casa, pela família, pelo seu próprio corpo. Eles às vezes zelam por muitas coisas na vida, mas o aspecto espiritual, que é o mais importante, o aspecto da vida com Deus, o relacionamento com Deus, da vida espiritual, às vezes é vivido sem nenhum zelo. Então, quando não existe zelo em relação à vida espiritual, essa falta de zelo limita o poder de Deus na vida da pessoa.
Isso limita a ação de Deus na vida da pessoa. Por quê? Porque Deus vê que aquele cristão leva a vida dele espiritualmente de qualquer forma. Então o profeta não ficou indignado à toa. Se houvesse da parte do rei zelo, ele teria atirado aquelas flechas o máximo possível, e Deus iria operar de uma maneira muito maior, e ele iria obter a vitória total. Os inimigos, aquele inimigo seria destruído totalmente, não iria se levantar nunca mais. Mas o que ele fez? Ele fez a coisa sem nenhum zelo. Não houve um cuidado da parte dele, um zelo de fato em relação àquela situação, em relação ao que ele tinha que fazer. Então o profeta disse: se você tivesse atirado 5 ou 6 vezes, Deus iria ferir os inimigos totalmente. Quer dizer, Deus iria operar de uma maneira maior. A sua vitória sobre este inimigo, ela seria total. Mas como você atirou apenas 3 vezes, então a coisa vem de uma maneira limitada. Quer dizer, Deus não vai se manifestar como gostaria e poderia se manifestar. Por quê? Culpa dele. Então, ora, existem cristãos que, em relação a vários aspectos da vida, eles têm zelo. Se perguntar se cuida da sua casa, cuida muito bem da sua casa. Como é que você conduz a sua vida profissional? Com todo zelo, faz o melhor, se empenha, tem todo o cuidado. Como é que você cuida da sua vida financeira? Todo zelo, todo cuidado, muito bem. Como é que você cuida dos filhos? Muitas das vezes, muito bem. Como é que você cuida disso, daquilo? Muito bem. Mas como é que é a sua vida espiritual? Como é que você conduz a sua vida espiritual, que é o mais importante? Às vezes a vida espiritual é conduzida na base do relaxamento, na base da frieza, sem nenhum zelo, sem nenhum cuidado. Esses mesmos cristãos que muitas das vezes conduzem a vida espiritual sem nenhum zelo, e muitas das vezes são os mesmos que reclamam por que Deus não os responde mais, por que Deus não os abençoa mais, por que Deus não opera mais, por que Deus não se revela para eles de uma maneira maior. Quer dizer, eles não conduzem a vida espiritual com zelo, mas eles querem que Deus opere na vida deles de uma maneira grandiosa. Não funciona. Então nós não podemos levar nenhum aspecto da vida na base do relaxamento. Você é um cristão, você é um empregado, sou empregado, você tem que conduzir sua vida profissional bem, com zelo. Você não pode ser um cristão que profissionalmente empurra as coisas com a barriga. Você tem filhos, você não pode criar os seus filhos de qualquer maneira. E eu repito, não é idolatrar os filhos, não é colocar os filhos acima de Deus, não. Eu tenho filhos, você tem que ter todo zelo para criá-los, como diz a Bíblia. Não posso criar os filhos na base do sentimento. Eu tenho que amar, eu tenho que disciplinar, eu tenho que corrigir, eu tenho que ter zelo. Eu não posso deixar, como muitos fazem, deixar os filhos crescerem de qualquer maneira. Eu vou enfiar um celular na mão deles e deixar o celular criá-los, a internet criá-los. Não. Eu tenho que ter zelo. Eu tenho filhos, eu tenho responsabilidade, tenho que ter zelo para criá-los conforme diz a Bíblia. Você é casado? Casada? Sou. Você não pode conduzir o seu casamento de qualquer maneira.
Você tem que ter zelo pelo seu casamento, cuidar bem da sua esposa, do seu marido. Você tem que cuidar do seu casamento. Você tem que cuidar da sua casa. Sua casa não pode ser, você é um cristão. Entrar lá e está tudo bagunçado, tudo revirado. Não, você tem que ter zelo com a sua casa, ter organização na sua casa. Você não pode conduzir a sua casa de qualquer maneira, você tem que ter zelo. Tudo isso requer zelo. Mas a vida com Deus exige um zelo muito maior. Muito maior. A minha fé, a sua fé, é a riqueza maior. A presença de Deus, a comunhão com Deus, a sua vida com Deus, a salvação, tudo isso tem a ver com a vida espiritual. Então eu não posso viver uma vida espiritual na base do relaxamento. Eu tenho que cuidar dela mais do que as outras coisas. Isso não tem nada a ver com ser fanático. Isso não tem nada a ver com eu vou cuidar da vida espiritual, mas o casamento é uma bagunça, a casa é uma bagunça, a vida profissional é uma bagunça. Não é nada disso. Tudo na vida do cristão tem que ser conduzido com zelo. Zelo, não é botar coração, idolatrar, se apegar, nada. É simplesmente conduzir com zelo. O incrédulo olha para a vida de um cristão, ele tem que ver um testemunho. Ou esse cristão tem filhos, mas ele cuida dos filhos com zelo. Ele não idolatra os filhos, não. Ele ama, mas ele conduz os filhos muito bem, como diz a Bíblia. Olha para a sua casa, a pessoa entrar na sua casa, tudo revirado. Pode ser simples, não tem problema. Mas é um simples que é conduzido com zelo. Olha para a sua vida profissional, você não é um profissional relaxado que conduz as coisas de qualquer maneira. Você conduz com zelo. Quer dizer, quando as pessoas incrédulas olham para a vida de um cristão, não pode ver um negócio relaxado, bagunçado, vivido sem zelo. Não, tem que ter zelo com tudo. Isso é questão de testemunho. Muito bem. Mas a vida espiritual, o aspecto espiritual, a vida com Deus, isso tem que ser vivido com um zelo muito maior, muito maior. E muitas das vezes, muitos cristãos não fazem isso. Existem aqueles que, muito mal, eles conseguem congregar na igreja. Muito mal eles conseguem ser fiéis para congregar. E às vezes existem outros que até congregam, mas se você perguntar como é que você está conduzindo a sua vida espiritual, você de fato tem o seu momento com Deus todos os dias? Você tem o seu momento de orar, de buscar a Deus, de ler a palavra de Deus, de meditar? Você conduz a sua vida com zelo? Você se protege espiritualmente? Você vive com zelo a ponto de dizer, isso aqui vai me fortalecer, amém. Não, isso aqui vai me enfraquecer, não quero. Isso aqui me aproxima de Deus, amém. Isso aqui me distancia de Deus, não quero. Quer dizer, como é que é conduzido a vida espiritual? Se ela é conduzida sem zelo, sem cuidado, então não adianta. Aquela pessoa, aquele cristão não vai conseguir crescer espiritualmente, não vai conseguir desenvolver sua fé, sua confiança em Deus, e tampouco verá Deus se manifestando como gostaria na vida deles. Por quê? Porque o aspecto mais importante não é vivido com zelo. Quando Deus olha para eles, vê que o aspecto espiritual da vida deles é conduzido de qualquer maneira. Isso limita, isso impede, isso faz com que o poder de Deus fique limitado na vida dessas pessoas. Por isso é que o profeta ficou indignado, porque está tendo uma chance
o rei estava tendo uma chance de obter uma vitória definitiva. E Deus pode operar de uma maneira muito grande e esse inimigo nunca mais vai se levantar. Mas não, ele sem nenhum zelo, ele vai lá, atira 1, 2 e 3 e larga o arco e tudo para o lado. Então o profeta, mesmo doente, ele ficou muito indignado, e deixou claro para ele: se você tivesse atirado 5, 6 vezes, Deus iria ferir os inimigos totalmente. E você é o culpado, você está sendo culpado de limitar o poder de Deus nessa situação. E assim acontece com os cristãos. Não depende apenas do pastor, depende apenas da igreja. Nós temos a nossa responsabilidade: orar, viver primeiramente a palavra de Deus antes de pregar. Nós temos a responsabilidade de manter a igreja com espiritualidade, manter a igreja de acordo com a palavra de Deus, não permitir que as coisas do mundo, como tem tomado conta de muitas igrejas, tome conta, o diabo entre. Nós temos uma responsabilidade nossa, como servos de Deus. Você vem à igreja, responsabilidade nossa é orar, transmitir, pregar, aconselhar, procurar abençoar. Nós temos que fazer uma parte, você tem que fazer a sua. Eu não tenho condições, ninguém tem condições de cuidar da vida espiritual de ninguém. Você tem filhos pequenos, então, como pai e mãe cristão, você tem a responsabilidade de levar os seus filhos a crer em Deus, ensiná-los, evangelizá-los, passar testemunho para eles. Vai chegar uma hora que eles vão crescer. Crescendo, eles vão ter que tomar uma decisão: ou eu sigo o Deus verdadeiro que o meu pai e minha mãe me passou, ou eu sigo os deuses deste mundo e as trevas. Eles vão ter que tomar uma decisão. Se houve um trabalho bem feito quando pequenos, a possibilidade deles continuarem com Deus é grande. Se foi um trabalho mal feito, a possibilidade é pequena, é menor. Então, como pai e mãe, nós temos, quando filhos são pequenos, a responsabilidade de levá-los a crer em Deus. Essa é a riqueza maior que o pai e a mãe podem dar para os filhos, levá-los a conhecer a Deus e crer em Deus. Não tem nada mais importante que isso, nada mais importante. Muito bem, como pastor, nós temos a responsabilidade. As pessoas chegarem na igreja, então nós vamos procurar transmitir a palavra de Deus como ela é, nada de emoção carnal, nada de mundo, nada de ilusão. Palavra de Deus, oração, ensinamento, aconselhamento. Está passando por um momento difícil, nós temos que apoiar, orar, orientar, enfim, tudo isso nós temos que fazer. Mas quando você vai embora, você pisa os pés lá fora, é você que decide e vai decidir como é que eu vou levar a minha vida espiritual, com zelo, com seriedade, com responsabilidade. Eu vou zelar pela minha vida espiritual mais do que eu tenho que zelar pelo casamento, pelos filhos, pela vida profissional, pelos estudos, por outras coisas. Como é que eu vou levar a minha vida espiritual? Aqueles que com sabedoria, humildade, inteligência espiritual dizem: não, eu vou zelar pela minha vida espiritual. Então eu tenho que orar, eu tenho que viver a minha vida de oração, eu tenho que seguir a palavra de Deus, eu tenho que
me afastar daquilo que é ruim. Eu tenho que saber me proteger espiritualmente todos os dias. Isso aqui me abençoa, amém, eu quero. Não, isso aqui não me abençoa, não quero. Isso aqui vai me fortalecer, eu quero. Isso aqui me enfraquece, não quero. Isso aqui me aproxima de Deus, mais de Deus, eu quero. Ou isso aqui vai me distanciar de Deus. Em relação às pessoas, você tem uma esposa cristã, tem um marido incrédulo, tem que amá-lo, respeitá-lo, mas eu não posso me corromper espiritualmente por causa dele. Eu não posso seguir o que ele pratica. Marido cristão tem uma esposa incrédula, que amar, respeitá-la, tratá-la com consideração, mas não posso me corromper espiritualmente. Eu tenho que saber conviver com as pessoas. Tem uma convivência obrigatória, muitas das vezes, com pessoas incrédulas. É o marido, é a esposa, é o filho, é a filha, às vezes os pais. Às vezes você está dentro de uma casa, dentro de uma família com pessoas incrédulas. Você tem que respeitá-las muito bem, mas você não pode se corromper espiritualmente. Você não pode seguir o que elas seguem, você não pode praticar o que elas praticam, você tem que saber se proteger. Tudo isso tem a ver com um zelo, com a vida espiritual. Ou eu vou cuidar da vida espiritual. A fé, a confiança em Deus, a presença de Deus, a comunhão com Deus, tudo isso aqui é absolutamente necessário para mim. Tudo isso aqui tem a ver com a minha vida espiritual. Eu não posso levar a minha vida espiritual de qualquer maneira, de qualquer forma. Por quê? Porque quem leva a vida espiritual sem zelo também limita o poder de Deus na vida. Então tem cristãos que são mais respondidos por Deus, tem cristãos que são mais abençoados por Deus, tem cristãos que têm experiências maiores com Deus, tem cristãos que conhecem mais a Deus, tem cristãos que têm mais força. Por que uns têm mais e outros têm menos? Por que Deus opera mais na vida de um e menos na vida de outro? Por quê? Porque ele escolhe pela aparência? Não. É porque existem aqueles que têm um zelo pela vida com Deus. Eles não vivem de qualquer maneira, eles se protegem, eles procuram o caminho que vai fortalecer, que vai aproximar mais de Deus. Eles cuidam do coração espiritual, eles se vigiam, eles não se deixam levar por qualquer coisa, eles não vivem vazios. Ora, se a pessoa cuida, zela pela vida espiritual, ela está dando possibilidade, condições para que Deus opere de uma maneira maior na vida dela. Isso está mais do que provado. Se ela leva a vida dela com Deus, tem cristão, se você perguntar, ontem foi sábado, né? Foi sábado, E aí, você ontem separou o seu momento para orar, ler a Bíblia, meditar, vigiou o seu coração? Você orou ontem? Deixa eu ver aqui. Encosta a cabeça. Deixa eu ver se eu orei mesmo. Eu nem sei se eu orei. Se leu a palavra de Deus? Nem sei se eu li. Você teve um momento para meditar na palavra de Deus? Eu nem tive. Porque a minha vida corrida foi muito corrida. Conversa fiada. Conversa fiada. Tem gente que trabalha, tem gente que estuda, todo mundo tem compromissos. Mas as mesmas pessoas que dizem que a vida foi corrida, não deu para orar, não deu para ler a Bíblia, não deu para se envolver com Deus, são as mesmas que ficaram às vezes horas e horas no celular, nas redes sociais, às vezes até procurando vasculhar a vida dos outros, ou se alimentando com um monte de coisa que não presta, com notícias, informações que não abençoam nada. Então, quer dizer, o pastor,
ele não tem condições de zelar pela vida das pessoas espiritualmente. A nossa parte é essa aqui, é fazer a nossa parte como servos de Deus, procurar andar de uma maneira que seja agradável a Deus, como a Bíblia exige e requer. A nossa parte é orar, ensinar, pregar a verdade, mostrar às pessoas que o culto para Deus é culto para Deus, não é show, não é entretenimento, igreja não é casa de show. Vim aqui para buscar a Deus, chegou aqui, abre o seu coração, ora, faça com sinceridade. A nossa parte nós temos que fazer e procuramos fazer, mas quando você pisa lá fora, é com você. Eu vou ver se o bispo zela pela minha vida espiritual. Eu não tenho condições de fazer isso, eu não tenho condições de fazer. A minha esposa tem que zelar pela vida dela, eu tenho que zelar pela minha. Os pastores têm que zelar pela vida deles, é assim que funciona. As esposas, os obreiros, cada um tem uma parcela no que se diz respeito a zelar pela sua própria vida espiritual. O que cabe a nós fazer, orientar, instruir, orar, nós temos que fazer. Eu tenho responsabilidade de orientar os pastores, esposas, orar por eles. É a responsabilidade minha como líder, mas eu não vou fazer tudo. Eu não vou fazer tudo. Cada pastor individualmente, ele tem que correr atrás, ele tem que ter o zelo pela vida dele, tem que ter um momento para falar com Deus, ele tem que se proteger, ele tem que ele tem que fazer, todo mundo tem que fazer. A esposa tem que fazer a mesma coisa, tem que ter o momento dela, tem que, todo mundo tem, isso é individual. Quem leva e conduz a vida espiritual com zelo está abrindo as portas para que Deus opere de uma maneira maior na vida. Quem leva a vida de qualquer maneira está fechando as portas, está limitando a ação de Deus na vida. E esta é uma das razões porque há cristãos que são muito mais respondidos nas suas orações, adquirem mais força, têm uma fé mais pura, confiam mais, são mais tementes a Deus, se protegem mais, se resguardam mais, caminham muito melhor com Deus. Por quê? Porque a vida espiritual é muito bem cuidada, é vivida com zelo, mas nem todos fazem isso. Tem cristãos que você... Como é que você cuida da sua casa? Muito bem, com um zelo tremendo pela casa, não tem uma agulhazinha fora do lugar. Você olha, isso é tudo, com um zelo. Como é que você cuida do seu corpo? Maior zelo. Como é que você cuida das suas finanças? Maior zelo. Como é que você cuida dos bens materiais? Caramba, maior zelo. Muito bem. Mas e a vida espiritual? Aí eu vou levando aí. Tem dia que eu oro, tem dia que eu não oro, tem dia que eu leio a Bíblia, tem dia que eu não leio. Tem dia que eu falo, eu vou me proteger. Aquilo que não é bom, não está de acordo com Deus, eu vou rejeitar. Tem dia que eu não rejeito, tem dia que eu aceito. Aquilo que me aproxima de Deus, tem dia que eu procuro que aproxima. Tem dia que eu aceito aquilo que me afasta, me distancia. Isso não é zelo. Isso é levar um negócio de qualquer maneira. Então, lá na frente, na hora das lutas, vai fazer uma diferença. Porque quem tem mais força, tem mais força, quem tem menos força, tem menos força, quem tem mais fé, quem tem menos fé, quem confia mais, quem tem uma confiança maior. Na hora das lutas, faz uma diferença. Na hora das bênçãos, também faz uma diferença.
Então, eu quero fazer uma oração. Lembre-se disso. A fé é fundamental para qualquer coisa que queremos com Deus. Existem situações que só iremos prevalecer sobre elas pela fé. Nada substitui a presença de Deus. Nada substitui a presença de Deus. Nada, absolutamente nada. Quem tem, tem. Quem não tem, não tem. Tem uns que tem mais, tem outros que tem menos. Nada substitui a presença de Deus. Tem horas que a presença de Deus é que vai fazer a diferença. É a confiança em Deus. É a certeza da salvação. Todas essas coisas têm a ver com a vida espiritual. Fazem parte da vida do aspecto espiritual. Ou então, se eu não posso, como cristão, conduzir minha vida profissional de qualquer jeito, não posso conduzir minha casa de qualquer jeito, a casa é uma bagunça, tudo de cabeça para baixo, não posso, questão de testemunho. Posso morar num lugarzinho pequenininho, simples, mas tem zelo, tem cuidado com aquilo. Não posso conduzir o meu casamento de qualquer maneira, como muita gente faz por aí. Casou, o casamento é vivido de qualquer maneira. Tem gente que casa, tem filhos. Aí os filhos se tornam mais importantes que o marido, que a esposa. Daqui a pouco tem um desprezando o outro por causa de filhos. O casamento começa a afundar, porque agora a mulher pôs o filho como mais importante que o marido, ou então o marido pôs o filho mais importante que a esposa. O casamento não é bem cuidado. Não é bem cuidado. Teve filhos e os filhos viraram problemas agora. Porque o casal não sabe colocar filho no lugar de filho. Filho é filho, marido é marido, esposa é esposa. Ah, não, mas os meus filhos, ou o meu filho, ou minha... Não, o filho é filho. Filho no lugar de filhos. Marido, esposa no lugar de esposa, no lugar de marido. Filhos são filhos. Às vezes o casamento vai por água abaixo, porque não se cuida do casamento. O casamento requer o cuidado, e tem que ser vivido com zelo. Isso não tem nada a ver, eu repito, idolatrar o marido ou a esposa, ou colocá-los acima de Deus. Não, cada um na sua posição, Deus acima de tudo. Pois é o marido, a esposa, pois filhos. Então, às vezes, o casamento, inclusive de cristãos, vai por água abaixo, porque agora a mulher, a esposa, ela acha que ela não tem que ter um cuidado com o casamento dela. Ela acha que o marido não precisa de atenção, não precisa de carinho, não precisa. O marido também pensa, às vezes, a mesma coisa. Tem casamento que vai para o buraco. Vai para o buraco. Porque começa a haver frieza de um lado, do outro, ou dos dois, o casamento afunda. Você não pode viver um casamento sem zelo, sem cuidado do seu casamento. Não pode ser um profissional relaxado. Vou conduzir relaxadamente. É para estar lá 8 horas. Eu vou chegar lá 8h10. Igual às vezes eu vejo aqui na cidade, né? Você pega o trânsito 8 horas, tu vê um montão de maluco por aí, de moto, de carros loucos, porque eles têm que entrar 8 horas lá não sei aonde. Aí eles saem de casa 7:55, lá de não sei de onde. Nem de avião ia chegar, nem de avião. Nem de avião. Tem lojas que, qual horário para abrir? 9? As pessoas estão na porta, já viu ou não? A pessoa está na porta. O gerente, o funcionário ou o dono, chega lá 9h15, 9h20, são uns relaxados danados, leva de qualquer jeito. Depois reclama que os chineses passaram à frente. Claro, o chinês abre antes. O brasileiro quer abrir depois, na sua maioria.
Então tem gente que leva a vida profissional de qualquer maneira e ainda quer que Deus abençoe, ainda quer que Deus abençoe. Não adianta o pastor orar para Deus abençoar. Se a pessoa é um profissional relaxado, amarrado, que leva a vida profissional de qualquer jeito, não pode ser assim não. Ora, se os outros aspectos da vida não pode ser conduzido de qualquer maneira, se uma mulher cristã, de cuidar bem da sua casa, um homem cristão, cuidar bem da casa. Estou falando de luxo, cuidado, zelo. Chega lá na casa do cristão, pô, tá uma bagunça danada. Deixou a louça de ontem para hoje, tá juntando aranha na louça. Pô, não, você é cristão. Cristão, sou um cristão, sigo Jesus. Então eu tenho que conduzir a vida em todos os aspectos com zelo. E a vida espiritual com muito mais zelo ainda. Mais zelo ainda. Muito mais zelo ainda. Muito mais zelo. Se não cuida bem, não pode ficar esperando que Deus se manifeste de uma maneira maior. Então, Eliseu estava doente, mas ele não estava desequilibrado. Ele não ficou indignado, furioso com o rei à toa, não. É porque, se você tivesse mais zelo com tudo isso aqui que nós estamos vivendo, um inimigo querendo acabar com a gente. Se tu tivesse mais zelo, tu teria lançado essa flecha 5 ou 6 vezes, Deus ia operar de uma maneira total, iria acabar com o inimigo de uma vez, mas não, 1, 2, 3 e largou, não teve zelo. Isso ficou na Bíblia, para exemplo, para a gente. Então eu quero fazer oração. Se você diz, eu estou conduzindo a minha vida com zelo, todos os aspectos, estou conduzindo com zelo, e a minha vida espiritual acima de tudo. Então eu tenho meu momento sagrado de orar, ler, meditar todos os dias. Ninguém precisa me empurrar. Eu me protejo espiritualmente, ô bispo. Em coisa que isso aqui não vai me abençoar, eu rejeito. Isso aqui vai me abençoar, eu pego. Isso aqui vai me afastar de Deus, eu não quero. Isso aqui me aproxima de Deus, eu quero. Isso aqui me fortalece, eu quero. Isso aqui me enfraquece, eu não quero. Eu tenho todo cuidado com a minha vida espiritual. Então você está abrindo as portas para que Deus opere de uma maneira maior na sua vida. Não importa a sua cor, seu grau de instrução, nada disso. Espere mais. Não, eu não conduzo a minha vida com zelo. Não conduzo as coisas com zelo. E no que Deus abençoe como? Tem que ter zelo com tudo. E com a vida espiritual mais ainda. A vida espiritual tem que estar acima de tudo. Se um cristão, se um incrédulo é incrédulo, se um cristão, ele tem a obrigação, se é a obrigação de ter zelo com tudo na vida, tudo. Um cristão tem filhos, os filhos fazem o que quer, os filhos crescem de qualquer maneira. Isso é um mau testemunho danado. Você tem que disciplinar os seus filhos. Não pode, isso pode, aí não pode, desce, sobe, aqui não. Você tem que discipliná-los, cuidar deles, amar, mas você tem que disciplinar. Não sou um cristão, mas eu deixo os filhos fazerem o que querem. Você está dando um mau testemunho. Não, eu tenho filho, mas minha mulher que tem que cuidar. Não, mulher não. Obrigação sua como pai, cuidar dos seus filhos e da sua esposa. É obrigação sua. Você é o líder, inclusive, dentro da sua casa. Você tem que ser um pai cristão
que disciplina, que conduz os seus filhos, uma mãe cristã que conduz os seus filhos. Sua casa, como é que a sua casa é conduzida com zelo? Ah, não, igual muitas mulheres por aí, enfiam a cara no celular e fica lá a louça para 3 dias, está esperando o anjo vir lavar a louça. Não tem anjo para lavar a louça. Fica enfiada no celular e o tanque está lotado de roupa, está esperando que o anjo vir lavar roupa. Não, o anjo não vai lavar roupa, não é a função deles. Sua casa, levanto, fica lá o lençol, o travesseiro, fica uma bagunça lá depois de 2 horas, meio-dia, eu vou arrumar minha cama. Isso é uma vergonha. Levantou, arruma sua cama. Levantou, arrume sua cama. Levante, arrume sua cama. O que é a sua casa? A sua casa serve de testemunho para os outros? Ou as pessoas olham assim, você tem que puxar a porta do quarto para não ver a confusão que está lá, precisa um circo lá dentro. Cristão é cristão. O que você é profissionalmente? Como é que o seu patrão lhe vê se você é um empregado? Como é que ele lhe vê? Ele pode dizer, esse meu funcionário aí, pô, é uma bênção. Ele não chega atrasado aqui não, ele não fica enrolando não. Ele faz o melhor, você está dando testemunho. Você é um patrão, como é que é você com seus funcionários? Você trata-os com respeito, mas com liderança? Ou você pisa, atropela, massacra, ou então deixa eles fazer tudo o que quer, a sua empresa é uma bagunça? Você está dando mau testemunho? Porque tem um funcionário lá que não vai querer bagunça, ele quer trabalhar direito, ele quer as coisas conduzidas com justiça. Ou então, eu sou um cristão, minha empresa, meu negócio, meu comércio tem que ser conduzido com zelo, com organização. Certo? Tudo na nossa vida tem que ser vivido com zelo. Isso não tem nada a ver botar coração em dinheiro, isso não tem nada a ver idolatrar filho, isso não tem nada a ver com idolatrar casa, nada a ver, nada a ver. Coração, Deus. As coisas Ele concedeu, elas estão emprestadas aqui. Ninguém leva nada, leva? Leva. Ah, o fulano tem 10 casas próprias, ele vai levar alguma quando morrer? Não, não vai. Ninguém leva nada. No máximo, desce a sepultura com a roupa do corpo e olhe lá. No máximo. No máximo. Ninguém leva nada. Então, é para administrar. É para administrar. Casamento. Como é que é o casamento? Ah, casei no começo, maravilha. Atenção, consideração, vida íntima, vida sexual normal, tudo abençoado, tudo legal, e depois? Não, depois virou um bagaço. Porque eu não dou atenção à esposa, ou a esposa não dá atenção ao marido, não por um motivo de saúde, de doença, mas relaxamos, acomodamos. Tem casais que a vida sexual deles nem existe. Viraram 2 amigos dentro de casa. O sexo foi criado por Deus, praticado entre marido e esposa. Aí tem a bênção de Deus. Não estou falando de outra coisa, estou falando de casamento. Ah não, o casamento, a vida sexual entre eu e o marido ou o bispo, acabou, esfriou, tal. Você tem que conduzir o seu casamento com zelo. Tem que conversar, tem que dar atenção, tem que ajudar o outro, tem que apoiar o outro. Tem filhos, responsabilidade dos 2. E do marido mais ainda, é o cabeça. E os 2 têm que falar a mesma linguagem para os filhos. Não é o pai diz não e a mãe diz vai, ou vice-versa, que você faz uma confusão na cabeça dos filhos. Não, nós queremos que os nossos filhos cresçam com a bênção de Deus, com direção, então vão falar a mesma linguagem.
É alguma coisa para dizer não? Porque é para dizer não, então um fala não e o outro fala não. O moleque, a menina vai no pai, o pai diz não, vai na mãe, a mãe também, mesma linguagem. Não. Não, um diz sim, o outro diz não. Pronto. Como é que conduz seus filhos? Eu tenho que conduzir muito bem. Eu tenho que ensiná-los a respeitar os outros, desde pequenininho. Você tem que cuidar da sua vida familiar com zelo. Tudo isso requer zelo, cuidado. A vida espiritual, acima de tudo isso. Acima de tudo isso. O que é o mais importante? O casamento é importante, os filhos é importante, a família é importante, o trabalho é importante, sua vida física é importante, seu corpo é importante, sua saúde é importante. Tudo isso requer zelo. Mas da vida espiritual está acima de tudo. Oração, comunhão com Deus, obediência, temor, vou congregar, vou ver o que me fortalece. Isso aqui me fortalece. Então eu quero. Isso aqui me enfraquece. Não quero. Isso aqui me preenche espiritualmente. Pois isso aqui vai me esvaziar. Isso aqui abençoa, isso aqui não abençoa. Isso quer dizer o quê? Ser fanático? Não. Isso significa que você está conduzindo a sua vida espiritual com zelo, com cuidado. A parte mais importante também está sendo conduzida com zelo. Então, isso faz com que Deus opere mais na vida daquela pessoa e opere menos na vida do outro. Opere menos na vida do outro. Porque o outro leva a vida dele com Deus de qualquer forma. Então nós vamos orar. Deixa eu ler aqui rápido alguns versículos para a gente fazer a oração. Salmo 139. Salmo 139. 119, desculpa. Versículo 139. O salmista disse: o meu zelo me consome, porque os meus adversários se esquecem da tua palavra. Livro de João, Evangelho de João 2, versículo 17. Lembraram-se os discípulos, os seus discípulos, do que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. 1 Coríntios 12, versículo 31. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. A Bíblia, olhe um pouquinho para mim, está repleta de versículos dizendo que tem que haver da nossa parte zelo. Amém? Zelo para com Deus, zelo para com a casa de Deus, zelo para com as coisas espirituais. Então nós vamos fazer oração, já que, olha um pouquinho,
já que eu citei aqui vários aspectos da vida, você aproveita antes, dá uma verificada nos outros aspectos da sua vida. Como é que está conduzindo o seu casamento? Ou está faltando zelo no meu casamento? Então conserta a coisa antes que ela desmorone. Está faltando zelo em relação aos filhos. E zelo em relação aos filhos é fazer o que os filhos querem, não é ficar dizendo para os filhos: você é a razão da minha vida, você é a minha estrela, você é o meu Deus. Nada disso, eles são filhos. Uma coisa é amar, outra coisa é idolatrar, outra coisa é trabalhar para os filhos virarem narcisistas e se acharem deuses. Não, estou precisando ter mais zelo com os filhos. Está precisando dar atenção para os filhos, ou está precisando ser mais firme para disciplinar os filhos? Está precisando de quê? Eu preciso melhorar e ter zelo em relação à criação dos filhos. Conserta antes que seja tarde. Como é que é você profissionalmente? Bispo, tem que estar lá 8 horas. Mas eu vejo um pessoal chegando 8h10, 8h15, eu falo, também 8h10, 8h15. Você está seguindo quem? Você está seguindo Jesus ou você está seguindo as pessoas? O seu compromisso é com quem? Com Deus e com o seu patrão, né? Que hora tem que estar lá? 8 horas. Eu vou chegar antes das 8. Isso não é ser, como dizem, ficar querendo agradar. Não, eu vou fazer como se eu estivesse fazendo para Deus. Como é que você conduz lá o seu negócio? Como é que você conduz a sua empresa? Eu conduzo de qualquer maneira, isso é uma bagunça danada, eu fico no mesmo nível que todo mundo lá, porque eu acho que assim é legal. Com certa coisa, seja líder lá no seu negócio, seja um patrão, uma patroa que lidera, respeita, mas tudo dentro de um zelo, de uma direção, de uma organização. Como é que é lá? Eu massacro um, piso o outro. Seja líder. Como é que está o seu casamento? Não, muita atenção para o meu marido não, E agora eu estou com o celular agora, então, às vezes o meu marido quer conversar, quer uma atenção, quer um carinho, mas eu estou lá. Casou com quem? Casou com o celular ou casou com o seu marido? Casou com quem? Com a sua esposa ou com o celular? Minha esposa às vezes quer uma atenção, quer um carinho, quer conversar, e eu estou lá, enfiadão no celular. Casou com quem? Casou com quem? Casou com o celular ou casou com o seu marido? Não, eu quero continuar casado, casada, mas essa coisa de dar atenção, de procurar ajudar o outro, abençoar o outro, isso aí não é muito comigo não. Abre os olhos, para não ter um probleminha igual outros, que muitas das vezes só dá valor depois que o quê? Perde. Depois que perde. Cuidado para não passar pelos outros, passar o que outros passaram. Não, eu tenho um casamento. Esse casamento tem que ser vivido com zelo. Sua casa, como é que é a sua casa? Não precisa ser casa luxuosa, não estou falando disso. Como é que é a sua casa? Pode ser uma casa bem simples, né? Organizada as coisas. Eu conduzo a minha casa com zelo. Não é aquele circo, né? O tanque lotadão de roupa, a pia lotadona de louça, o tanque lotado de roupa. Lá dentro dos quartos está uma confusão desgraçada. Acordou 7 horas até 9 horas da manhã, não conseguiu forrar a cama, arrumar a cama. Uma cama se arruma na hora que se levanta, ou não? Levantou, arruma. Não, eu gosto de deixar para depois. Se entrar alguém na minha casa, eu tenho que sair correndo, bispo. É um desespero. Se alguém falar, estou indo aí, eu tenho que correr. Eu tenho que cobrir o tanque, eu tenho que cobrir a pia, eu tenho que fechar.
Se bobear, atendo lá fora, porque é uma bagunça. Você é cristão, tem que ter uma vida vivida com zelo. Tudo isso é importante. Mas a vida com Deus, o aspecto espiritual, mais ainda. Acima de tudo, que temos que conduzir com zelo, nós temos que conduzir a vida com Deus. Amém? Então vamos orar. Se a pessoa quer que Deus opere na vida dela de uma maneira maior, ela tem que ter zelo pela vida espiritual dela. E eu repito, para não ser mal interpretado, tudo na vida de um cristão tem que ser vivido com zelo, tudo. Quando tu vê um cristão que não sabe criar os filhos fazem o que querem, não tem autoridade, desequilibrados, você olha assim, pô, isso é um mau testemunho danado. Quando tu vê um cristão que a casa dele é uma confusão, um mau testemunho danado. Quando tu vê um cristão que profissionalmente, pô, é um relaxado, um acomodado, enrola, empurra com a barriga, é um mau testemunho danado. Tu vê um cristão que tem um negócio, uma empresa, a empresa dele é uma bagunça, os funcionários fazem o que quer, porque ele quer agradar todo mundo, ele não sabe dirigir, ele não sabe liderar, ele não sabe conduzir, é uma confusão danada, é um mau testemunho danado, é uma confusão danada, igual algumas igreja que é uma confusão danada, todo mundo prega, todo mundo manda, todo mundo comanda, todo mundo prega, pastor é um banana, não tem uma direção, não tem uma liderança dirigida, inspirada pelo Espírito Santo. Tem igreja por aí com uma confusão, um mau testemunho danado. Tudo tem que ser vivido com zelo, e o aspecto espiritual acima de tudo. Então, às vezes, quando a gente vê incrédulo, criancinhas pequenininhas xingam os pais, xingam a avó, xinga todo mundo, faz o que quer, enfia um brinco na orelha, enfia uma tatuagem na cabeça, vive de qualquer maneira, fazem o que quer. Tem coisa por aí que é uma vergonha. Quando a gente vê incrédulos com a vida bagunçada, era incrédulo, é horrível, mas é incrédulo. Agora um cristão não. Das pessoas, lembre-se disso, quando as pessoas cristãs e inclusive as incrédulas olharem para a sua vida, você pode ter uma vida simples, pode não ter poder aquisitivo nenhum, mas elas olharem para a sua vida, elas têm que falar, pô, isso é uma vida com direção, hein? Isso é um casamento com direção, criação dos filhos com direção, trabalha com direção, a casa com direção. Isso serve de testemunho para os outros, Quando é o contrário, é uma vergonha, Então, vamos orar. Se você diz, estou cuidando disso, daquilo, com todo zelo, amém. E a vida espiritual, mais ou menos, procura acertar a sua vida espiritual e levá-la com zelo. Esse é o aspecto mais importante, amém? Fiquem de pé, vamos falar com Deus. Vem me ajudar. Vem me ajudar. Fala, Deus. Fala, Deus. Basta uma só palavra. Fala, Deus. O sobrenatural. Sobrenatural acontecer. E nada me será impossível. Então fala, Deus. Então fala, Deus. Meu coração está aberto. Preciso a tua voz. Vem me ajudar.
e nada me será impossível. E nada me será impossível. Então fala, Deus. Fala, Deus. Meu coração está aberto. Preciso muito ouvir a tua voz. Vem me ajudar. Fala, Deus. Fala, Deus. Basta uma só palavra. Fala, Deus. O sobrenatural acontecer. E nada me será impossível. Por favor, feche os olhos para que você se concentre melhor em Deus. Ouvimos a respeito da necessidade de termos zelo em todos os aspectos da nossa vida. E a vida espiritual acima de tudo. Jesus disse: vós sois a luz do mundo, o sal da terra. A vida do seguidor de Jesus precisa servir para iluminar este mundo de trevas e para dar sabor. Quando pessoas incrédulas olharem e olham para as nossas vidas, precisam ver que vivemos para Deus, de acordo com Deus, e a nossa vida serve como exemplo, testemunho. Muitos cristãos estão por este mundo envergonhando a palavra de Deus, envergonhando o Evangelho, porque eles não conduzem suas vidas com zelo. Em algum aspecto, ou em vários aspectos, a vida deles é vivida relaxadamente. Mas existem muitos que têm conduzido a vida espiritual sem nenhum zelo. Esquecem que desta forma eles mesmos estão limitando a ação de Deus em suas vidas. Eliseu disse ao rei de Israel: pega o arco e a flecha e atira. Flecha da vitória do Senhor. Mas não houve zelo por parte daquele rei em relação àquela vitória tão necessária contra aquele inimigo. E ele, por 3 vezes apenas, lançou a flecha, o que deixou o homem de Deus indignado, porque o rei, por falta de zelo, limitou a ação do poder de Deus contra os inimigos. Aquela vitória que poderia
ter sido definitiva. Ela ocorreu de um modo parcial. Assim acontece em nossos dias. Por falta de zelo, espiritualmente falando, muitos cristãos têm limitado o poder de Deus em suas vidas. Muitos cristãos têm, por falta de zelo, impedido Deus de respondê-los de uma maneira maior, de operar de uma maneira maior em suas vidas, porque a vida tem sido vivida de qualquer maneira. Há cristãos que, quando alguém olha para o casamento deles, vê que o casamento é vivido sem nenhum zelo, e o casamento é o que é por falta de zelo. Outros conduzem os seus filhos de um modo que não agrada a Deus, não abençoa, porque não há zelo na criação dos filhos. Outros vivem a vida profissional relaxadamente. Outros conduzem a casa de uma maneira que envergonha a palavra de Deus. A vida de muitos é uma verdadeira bagunça. Não há zelo em nada ou quase nada. Mas existem aqueles que têm cuidado muito bem da casa, do trabalho, do casamento, mas a vida com Deus, a vida espiritual, é uma verdadeira bagunça. Faça a sua oração, olhe para dentro de você, veja, acima de tudo, um aspecto espiritual. Como você tem conduzido a sua vida com Deus? Como você tem conduzido a sua vida espiritual? É muito difícil que alguém esteja conduzindo muito bem a vida espiritual e os outros aspectos da vida seja bagunçado, relaxado, conduzido relaxadamente. Mas é possível. Caso você não esteja tendo zelo em algum aspecto da sua vida, peça perdão a Deus e decida mudar a partir de hoje. Caso você esteja conduzindo a sua vida espiritual relaxadamente, arrependa-se profundamente. E lembre-se que você mesmo é quem está limitando o poder de Deus na sua vida. Oh, meu Deus, abençoe e que esta orientação produza frutos, que ela produza frutos. E se há pessoas aqui que não estavam tendo zelo
na vida, em algum aspecto da vida, que elas aproveitem a chance para se acertarem e que se viva uma vida que de fato sirva para te glorificar. Fale com elas, fale ao coração delas, fale com Deus. Se você tem conduzido a sua vida com zelo, continue nesta direção, porque isto é agradável a Deus. Abençoe o teu povo, abençoe, meu Deus, e aqueles que têm conduzido a vida espiritual com todo zelo, com toda fidelidade, que o Senhor venha operar de uma maneira maior em suas vidas. Nós te glorificamos. Agradeça a Deus, glorifique a Deus, expresse para Deus sua gratidão, seu louvor, seu amor, sua fé, o reconhecimento para com Deus. Oh, nós te glorificamos. Tu és o nosso Deus. Tu és, Senhor, a nossa riqueza. Nada há que substitua a tua presença. Nada há que possa substituí-lo na nossa vida. Aleluia. Jesus, meu guia é amigo e protetor. Amigo e protetor. Ele é o meu bom pastor. O meu bom pastor. E quando eu sentir temor, nele confiarei. Nele confiarei. fraco sou, mas Deus me dá seu poder, seu amor. Jesus, meu guia é. Feche os olhos e cante. Jesus, meu guia, Amigo e protetor. amigo e protetor. Ele é Ele o meu bom pastor. é o meu bom pastor. E quando eu sentir temor, dele confiarei. nele confiar. Fraco sou, mas Me dá seu poder, seu amor. seu amor, nele confiarei. Nele confiarei. Nele confiarei. Fraco sou. Me dá seu poder, seu amor. Agradeça a Ele. Expresse para Ele o seu louvor. Lembre-se que não basta ser apenas de lábios, mas tem que sair do coração. Te adoramos,
te glorificamos. Tu és o nosso Deus. Confessamos, afirmamos, Tu és o nosso Deus, o nosso refúgio, a rocha verdadeira, eterna, onde podemos nos firmar, Senhor. Não seremos abalados. A Tua presença é a riqueza verdadeira, é o tesouro verdadeiro. Nada substitui a Tua presença, nada é capaz de produzir vida em nós. Por isso o Senhor diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E nós te agradecemos, erguemos as nossas mãos aos céus para adorá-lo, Senhor, glorificá-lo, exaltá-lo, engrandecê-lo. Tu és a nossa riqueza, o nosso Deus, o nosso Senhor, soberano, invencível, misericordioso, justo, poderoso, o Deus de eternidade a eternidade. Aceite, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração. O Senhor procura os fiéis, os que o adoram em espírito e em verdade. Abençoe o teu povo, abençoe o teu povo, abençoe aqueles que te adoram de coração e te glorificam. O Espírito Santo renove, fortaleça, vivifique, levante, console, encha-os de vida, e que através da nossa vida e de suas vidas o Senhor seja glorificado e exaltado. Jesus, meu guia é amigo e protetor. Amigo e protetor, Ele é o meu bom pastor. E quando eu sentir temor, nele confiarei, nele confiarei. Fraco sou, mas Deus me dá seu poder, seu amor, nele confiarei, Aleluia. nele confiarei. Fraco sou, mas Deus Fraco sou, mas Deus me dá seu poder, seu amor. seu amor. Diga graças a Deus. Aplausos para o nosso Deus.